Pessoal, então um bom retorno a todos ao nosso segundo bloco, do nosso quarto Fórum da Qualidade, a prática assistencial como protagonista da qualidade. A gente sempre tem que agradecer muito aos patrocinadores, que são grandes parceiros que viabilizam. Muito obrigada, então, a Pfizer e a Just Mine. Vamos ao vídeo da Pfizer. Nós estamos lá quando os olhos se abrem para ver a vida, quando é hora de dar novos passos, quando metas são conquistadas, quando é preciso fazer a escolha correta. Nós estamos lá quando a solução nasce, quando uma ideia sai do papel e se transforma em cura, não importa o tamanho do desafio. Nós estamos lá e sempre continuaremos ao lado das pessoas nesta jornada que é a vida. Pfizer, grandes avanços que mudam a vida dos pacientes. É isso. Nós estamos lá. Hospital Mãe de Deus também sempre ao lado das pessoas. Pois bem, gente, nesta nossa jornada, neste nosso quarto Fórum da Qualidade, chegou a hora de falarmos sobre tecnologias para a segurança do paciente, inserção virtual de catéter central de inserção periférica. Antes de compor aqui o nosso palco, gostaria apenas de lembrar que às 12h10, meio-dia e 10, nós teremos aquele simpósio satélite sobre terapia infusional e também o impacto na segurança do paciente. Para as pessoas que quiserem acompanhar presencialmente aqui no auditório, eu gostaria de lembrar que teremos um box lunch, um lunch box, que será distribuído e a pessoa pode acompanhar aqui, não perde nem o almoço e nem essa apresentação. Dito isso, vamos compor, então, este painel Tecnologias para a Segurança do Paciente, inserção virtual de catéter central de inserção periférica ou vírtua. Para a mediação, nosso aplauso para a gerente da Unidade de Internações e Enfermagem do Hospital Mãe de Deus, Andréa Beck, muito bem-vinda. E eu vou compor, então, com os nossos convidados. Inicialmente, a Cristiane Carneiro, Viscaichip, consultora técnica BD. Bem-vinda, Cris. Vou convidar a Cris para ficar aqui deste lado, Cris, porque ela já estava preparando, deu tudo certo aqui, também temos os intervalos para uma demonstração do equipamento, né? Então, obrigada, Cris. Bem-vindo também, Delmonte Friedrich, CEO Take Care. E para fechar esse timaço, Christian Rocha, CEO da Laura. Andréia, a partir de agora, tudo com você, um bom momento, vamos aprender, seguir aprendendo muito aqui, tá bom? Bom dia. Obrigado pela comissão organizadora, pelo convite de estar participando dessa mesa, que eu tenho certeza que vai ser incrível. E, então, vou convidar a Cris para começar a sua palestra. A Cris é consultora técnica, então, da BD. Ela é graduada e mestre em enfermagem pela Unicinos.
Atualmente, ela é consultora de desenvolvimento de negócios da Becton e Dixon, na linha de terapia intravenosa. Tem experiência em terapia intensiva. E, Cris, acho que é isso, né? Pode começar. Obrigada, Andréia. É um prazer estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouquinho aí da nossa experiência com a tecnologia. A BD, obrigada. A BD é super preocupada aí com a questão de inovação e tecnologias, e aí nós desenvolvemos várias ferramentas aí para nos auxiliar na qualidade assistencial e na segurança do paciente. Mas, primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite aí pela comissão organizadora. Fiquei super feliz com o convite, porque é um assunto que eu amo falar. Gosto muito da questão de tecnologia, de inovação, e tudo que faz com que a gente possa melhorar a qualidade assistencial, isso nos engrandece muito, né? Acho que é muito gratificante. Então, muito obrigada aí pelo convite, fiquei muito feliz mesmo. E hoje, então, a ideia é a gente conversar um pouquinho sobre a tecnologia, né, em segurança do paciente, e como a BD realmente traz muito essa questão de tecnologia e inovação. Nós construímos uma plataforma, que depois o nosso colega Carlos vai conversar um pouquinho sobre vocês, de ferramentas educacionais, onde a gente traz toda essa questão de inovação, buscando muito a qualidade assistencial e a segurança do paciente. Para quem não conhece, muitos já ouviram falar do Virtua. Ele é uma ferramenta que a gente utiliza para treinamentos. Tá? Essa ferramenta ela foi desenvolvida com o objetivo de capacitar os nossos profissionais com a realidade aumentada e virtual, né? Trazendo esse enfermeiro, esse médico, com que ele faça uma imersão no metaverso e conheça todo o procedimento da inserção do catéter, né? Central de inserção periférica, o PIC, do início ao fim. Desde lá o início da escolha do melhor dispositivo para aquele paciente, até a finalização do procedimento, passando por todos os passos, fazendo com que esse profissional ele consiga ter essa imersão, melhorando toda a questão da destreza do profissional, melhorando as habilidades desse profissional e a segurança do profissional durante o procedimento. Então, a BD desenvolveu o Virtua, né, com esse objetivo de acelerar o processo de aprendizagem junto aos profissionais, trazendo toda a questão de capacitação e habilitação desses profissionais. O interessante é que a gente pode fazer o treinamento remoto. Eu posso estar aqui no Mãe de Deus capacitando presencialmente, ou eu posso estar na minha casa capacitando qualquer profissional no mundo todo, desde que ele tenha a ferramenta disponível que a gente fornece. Então, isso facilita muito o aprendizado. Fora a questão que a gente sabe que hoje tem vários estudos que nos trazem a eficiência do profissional ser capacitado com uma ferramenta que traga a realidade virtual ou a realidade aumentada. Isso muda muito a questão do aprendizado. Então, como a BD se preocupa realmente com isso, a gente fez toda a questão de treinamento. Ah, isso aqui é diferente, olha que chique. De treinamento virtual, então, em todo o processo ali da aprendizagem do profissional, com o objetivo de minimizar todas as dúvidas desse profissional, porque quando o profissional ele está fazendo uma simulação imerso no metaverso, fazendo com que esse procedimento ele seja totalmente realístico, a gente traz para o profissional, agrega ao profissional uma qualidade muito maior e uma habilidade muito maior para ele. Então, a gente consegue também tirar todas as dúvidas do profissional antes dele estar junto ao paciente. Que hoje, a nossa grande questão era capacitar um enfermeiro ou um médico, e quando a gente ia passar o catéter, surgem várias dúvidas. E aí, as dúvidas, a gente, muitas vezes, acaba retirando na frente, né, do paciente. E, com o Virtua, a gente faz toda essa questão de dúvidas no momento do treinamento, passo a passo com ele. Então, são 72 passos que a gente faz com o profissional, e, no final desse treinamento, ainda tem um certificado com a pontuação do profissional, se ele foi apto ou não na inserção do catéter. Além disso, o Virtua ele traz toda a questão de redução de complicações. Por quê? Porque a gente consegue habilitar esse profissional
na punção mais assertiva, na questão de não puncionar artéria, não puncionar nervo, de não fazer múltiplas punções, né, de não causar hematomas para aquele paciente, porque a gente treina num ambiente realístico, porque vocês vão ver depois, eu vou passar um vídeo aqui para vocês, e vocês vão ver que realmente parece que vocês estão com o paciente chega a piscar para a gente, ele vira a cabeça, ele faz todo o procedimento junto conosco. Então, é muito real. Quem já usou realidade virtual é o máximo, porque a gente consegue imergir mesmo naquele mundo e parece que tu está junto com o paciente mesmo. Tá? E, junto com isso, a BD trouxe uma questão de prestar assessoria, né, para a instituição conforme as necessidades dela. Cris, eu não quero usar o Virtua só para passar o PIC. Não, vamos usar para midline, então. A gente vai organizando toda a questão de como a gente pode capacitar esse profissional para as melhores práticas com a realidade virtual. A gente já capacitou diversos profissionais e é tão gratificante ver o quanto isso acelerou o processo da aprendizagem desse profissional, o quanto trouxe segurança para o profissional e o quanto trouxe a qualidade assistencial e junto à segurança do paciente. Então, é muito bom tu poder ter essa experiência e a gente quis compartilhar aí com vocês, né, um pouquinho dessa experiência junto ao Virtua. Aqui só é um vídeo, dá para passar o vídeo, por favor, onde a gente mostra que a gente faz todo o cadastro, né, do aluno, e aí ele começa a inserção. Ele mostra tudo, tu fica dentro de um quarto com um prontuário, que a gente traz um caso para aquele aluno discutir, para saber qual é o melhor dispositivo para aquele paciente, conforme a conduta, né? Voltou um pouquinho o vídeo. Prestem atenção que o quarto tem todos os detalhes ali, né? Tem o ultrassom, os móveis, depois vocês vão ver a mesa, onde a gente tem todo o material disposto para passar o catéter. Está travando o vídeo? Ah, perfeito. A gente vai dar o ok, vai escolher qual tipo de catéter a gente vai utilizar, e aí, ali é o nosso instrutor, ele está fazendo uma demonstração com um aluno. A gente consegue identificar o que é veia, o que é artéria. Né? Vamos ver se aqui mostra. Olha lá, ó. Oi. Aqui a gente consegue mensurar o calibre do vaso para escolher o tamanho do catéter que a gente vai usar para reduzir complicações também, principalmente a trombose. A gente mensura com a fita métrica digital, porque é tudo chique ali no Virtua, né? Mensura para saber o tamanho do catéter, né, que a gente vai inserir naquele paciente. Isso aí a gente prepara todo o equipamento com auxílio aqui do outro profissional. Esse equipamento ele é o Sherlock, que a gente chama, que ele faz a navegação e a localização da ponta do catéter, né, dispensando aí o raio-x. Ele está mostrando como colocar ali os eletrodos, para a gente poder fazer a visualização da ponta do catéter pelo ultrassom ali, com o traçado intravascular do paciente. E aí ele vai mostrar toda a punção do catéter. Então, prestem atenção ali, ó, que a tela do ultrassom ela se aproxima do instrutor, para poder realmente mostrar onde é que a gente vai puncionar corretamente o vaso. Ó. Ela comprime para ver se é artéria, se é veia. E aí, ó, faz a punção, vai refluir o sangue. Então, parece realmente que a gente está fazendo o procedimento, né? Ele vai passar o fio-guia no catéter. Isso tudo tem o passo a passo numa televisão do lado do paciente. Então, o aluno vai visualizar qual é o próximo passo, porque, normalmente, eles não sabem todos os passos. Então, na televisão vai mostrando o passo a passo. Aqui a gente cortou o vídeo só para mostrar que o paciente rota a cabeça no momento que a gente vai inserir o catéter para não subir para a jugular. Então, é muito interessante. A mesa com todo o material disposto que a gente vai utilizar para inserir o catéter. Né? Tudo que a gente precisa para a inserção. Mostra como a gente deve preparar esse catéter. Então, é super interessante que a gente corta o catéter, vai introduzir esse catéter perfeitamente, ele vai mostrar na tela do ultrassom lá o traçado, se ele já está bem localizado, o preparo do catéter para finalizar. Né? A gente testa o fluxo e refluxo, fecha o catéter, e aí o aluno vai receber um certificado com a nota de aproveitamento para ver se realmente ele está apto a inserir o catéter. Então, opa.
Então, esse é o nosso instrumento de trabalho, né, com a realidade virtual, onde realmente a gente consegue capacitar esses profissionais e trazer essa segurança para o paciente e para os nossos profissionais. Né? Eu acho que é muito gratificante poder compartilhar isso com um profissional e ver o quanto eles desenvolveram com essa tecnologia. Agora, a gente vai fazer uma demonstração. Pode passar para outra tela, por favor. Com o Virtua. O Carlos está aqui com o óculos e as manoplas na mão, e a gente vai fazer a demonstração com o próprio Virtua. Ó, ele está olhando, né, toda a sala, mostrando, a gente consegue ver todo o material. Podem ver que ele está aqui no pé da cama, ele vai ficar lá, ele se deslocou para próximo do paciente. Nós estamos juntos. Ele vai mostrar a questão da pega ali da seringa. Né? É tudo muito realístico. Então, o aluno sente até o peso da pinça na hora de pegar o catéter e passar esse catéter. Então, é realmente uma imersão para que o aluno possa sentir a experiência de estar passando um catéter. Tá? Então, isso facilita muito o aprendizado e acelera toda essa questão do aprendizado à beira-leito. Né? Trazendo essa segurança para o paciente, para que a gente não precise estar lá com o paciente e treinando no paciente, que isso que é o pior. Eu vou treinar minha punção. A gente treina várias vezes punção com o aluno aqui, para reduzir essa questão de múltiplas punções e reduzir hematomas e complicações da inserção do catéter. Eu espero que vocês tenham gostado. Depois, se vocês quiserem manipular um pouquinho, a gente pode, nos intervalos, ficar ali com vocês para manipular também um pouco. E era essa experiência que eu queria trazer para vocês. Depois eu fico aberta a perguntas, né, com a Andreia. E muito obrigada. Obrigada, Cris, pela explanação. A gente vai passar para a próxima palestra e depois a gente vai fazer a abertura, então, para perguntas. Eu convido, então, o senhor Delmonte Friedrich, que é CEO do Stake Care, e irá ministrar a palestra sobre prevenção de quedas e lesões por pressão. O Delmonte é engenheiro mecânico, especialista em materiais e gestão empresarial, cientista e pesquisador em soluções para a área de saúde, e CEO da Stake Care Telemetria Saúde. Tudo contigo. Pessoal, bom dia. Muito obrigado pela oportunidade, Maitê. Então, retornar aqui ao Mãe de Deus é uma satisfação. Em 2008 ou 2009, eu participei do treinamento das irmãs na questão de gestão de recursos físicos. Né? Então, é uma honra poder estar aqui em nome da Stake Care Telemetria na Saúde. Nós agradecemos muito a oportunidade. Então, o que eu vou trazer para vocês é um trabalho, um esforço de mais ou menos 40 cientistas, né, profissionais como engenheiros, eletrônicos e outros profissionais voltados para a área de inteligência artificial para reduzir quedas, né, quedas e também a questão de lesão por pressão. Então, o nosso desafio é esse, é um desafio muito intenso e que nós contamos muito com vocês, com os profissionais da enfermagem, técnicos de enfermagem, para que nós tenhamos sucesso nessa caminhada. Então, o nosso trabalho ele só é possível graças a uma equipe muito, muito engajada num propósito maior. Eu vou passar um vídeo, depois das apresentações todas aí, eu não ia passar o videozinho, mas eu vou passar, né, porque senão fica chato também. Prometo que para o ano que vem nós estaremos melhor preparados, tá bom? No leito tradicional, o paciente é monitorado por instrumentos como o monitor de sinais vitais, sensor de temperatura, dentre outros. E todos estão ligados ao paciente por meio de fios. As informações coletadas podem ser enviadas a um supervisório que recebe essas informações, mas toda feita por cabos. Com o Stake Care, isso tende a acabar, pois trata-se do primeiro supervisório no mundo em que o hardware vai no paciente e se comunica sem fio.
Por Wi-Fi ou Bluetooth, o aparelho se comunica com o banco de dados do aplicativo em tempo real, alimentando o sistema. O hardware é composto por um berço com um ID único por paciente, que vai fixado ao paciente por uma cinta elástica. Quando o dispositivo é fixado no berço, tudo começa a acontecer. Há reconhecimento da rede Wi-Fi e, em seguida, o dispositivo reconhece o berço e, assim, o paciente. E já se comunica com o banco de dados. Pronto, o sistema já está sendo alimentado. Com tudo funcionando, temos as funcionalidades. Tem o avatar, que já traduz o metaverso. O profissional da saúde tem o contato visual com a posição do paciente. Exato, nosso sistema controla decúbito e tempo de decúbito. O StakeCare tem a escala Morse, podendo os dados serem alimentados diretamente no sistema, que calcula a pontuação e já indica, ao lado da identificação do paciente, o grau de risco de queda. O equipamento dispõe do recurso de controle de decúbitos, que permite selecionar quais as posições que o paciente pode se mexer. Se ele sair da posição, o alarme toca na enfermaria, no celular ou no tablet. Outro importante recurso é o controle de lesão por pressão. Nesta opção, é possível deixar desativado o controle ou então definir o intervalo de mudança de decúbito, que varia de 15 minutos a 2 horas. O sistema já programa as próximas 4 trocas de decúbito. Todos os eventos relacionados ao paciente estão disponíveis no sininho no topo do sistema. Também tem-se o gráfico em tempo real, onde é possível extrair informações de mudança de decúbito de intervalo de tempos anteriores. À esquerda, há um relatório mostrando as últimas evoluções de decúbito. À direita do gráfico, tem-se o histórico de acontecimentos do dispositivo. Acima, tem-se o controle de medicamentos, onde o técnico ou enfermeiro poderão saber quais medicações estão prescritas para aquele paciente, se foi ministrado ou não e o efeito disso no agito do paciente. Por último, vem os gráficos dos sinais vitais, recursos estes em desenvolvimento de hardware, assim como o ECG. Algoritmos irão tratar essas informações e gerar padrões para cada paciente em bloco. Essa é a nossa tecnologia desenvolvida para ser um importante recurso, inclusive no que tange a deshospitalização e a teleconsulta, pois o médico poderá, à distância, solicitar ao paciente que coloque o StakeCare, assim como um aparelho de pressão, e ele passa a ter informações em tempo real para ajudar na tomada de decisões do tratamento ou do próprio acompanhamento. Então, somos a StakeCare, telemetria na saúde, inovações reais que podem mudar o mundo. Então, eu brinco, né, a questão do projeto Genoma, né, a questão do DNA, que mudou toda a história do sequenciamento genético. Quem sabe nós também não possamos, juntos, desenvolver uma tecnologia com muitos cientistas pesquisando a respeito, porque a questão de queda parece algo simples, mas não é. Gera muito transtorno e sofrimento para o paciente, familiares e também para a equipe de enfermagem, enfim, que acompanha o paciente. E quando nós falamos disso, não podemos deixar de falar no PNSP, o Programa Nacional de Segurança do Paciente. O que diz? A segurança do paciente é um dos 6 atributos da qualidade no cuidado e tem adquirido em todo o mundo grande importância para os pacientes, famílias, gestores e profissionais da saúde, com a finalidade de oferecer uma assistência segura. Então, na verdade, aqui que o PNSP traz, né, justamente isso, treinamento, ou seja, capital humano, né, novas tecnologias, buscar a excelência no cuidado e segurança do paciente. Então, nós estamos alinhados ao PNSP. Então, trabalhamos para que isso aconteça. E, como todo o negócio, nós enfrentamos alguns desafios, tá? Mas quando surgiu a StakeCare? A StakeCare surgiu há aproximadamente 5 anos. Né? Então, nós tínhamos um desafio
de reduzir quedas, né, nos hospitais, em função de uma solicitação de um potencial cliente. E assim nós fizemos. Então, o grande desafio, depois de desenvolvida a tecnologia, era alguma indústria do setor médico que produzisse os equipamentos. E nós não tivemos esta ajuda. Então, eu comento que nós, da StakeCare, hoje, crescemos bastante, e nós pretendemos estender as mãos para aqueles que tenham vontade e alguma grande ideia para ajudar as pessoas, para ajudar o ser humano. Então, o grande segredo para que nós possamos evoluir, todos nós, é estendermos a mão para aquelas pessoas que querem fazer a diferença. E desafios futuros. Pois bem, nós criamos uma base, nós criamos toda uma estrutura, e por incrível que pareça, e aqui vocês também vivenciam isso, é necessário tu, todo dia, regar a tua ideia, o teu grupo, né? Cuidar do teu patrimônio maior, que é o teu capital humano. Então, nós nos preocupamos muito com isso, com a perenidade. E nós falamos em potencial de transformação digital na área da saúde. Então, pessoal, o que acontece? Hoje nós estamos vendo o chat LGBT e outras tecnologias mudando o mundo. E muitas pessoas ainda têm resistência para aceitar o avanço tecnológico. Então, essa resistência, nós precisamos vencê-la. De que forma? Treinando, mostrando as vantagens. Então, por exemplo, uma enfermeira cuida, muitas vezes, de 5, 6, 10 pacientes simultaneamente. Às vezes, ela está numa ponta e tem paciente para ser atendido na outra. Uma coisa é um mês, um ano de trabalho. Outra coisa são 10, 20 anos, né? O estresse que isso vai gerando no profissional da saúde. Então, a transformação digital, ela vem justamente para desafogar. Não existe, na minha opinião, outra forma de que nós possamos tornar superavitários os hospitais e os meios de saúde, senão por meio da transformação digital. E, novamente, a gente recai, então, na questão de estudar e nos aperfeiçoarmos constantemente. A dimensão do problema. Então, no Brasil, morrem mais de 54 mil pacientes ao ano com efeitos adversos. Efeitos adversos, por exemplo, é a questão de uma sonda, de uma bactéria, a questão de uma broca, por exemplo, de trepanação para furação de crânio e coluna. Então, pega um paciente já mais sensível, com a imunidade baixa, isso, então, é um efeito adverso. Quedas, lesões por pressão, também são efeitos adversos. 36 mil dessas mortes poderiam ter sido evitadas se nós estivéssemos atuando de forma mais incisiva. Ou seja, morrem 6 pacientes por hora no Brasil em decorrência de tais eventos. Nos Estados Unidos são gastos 60 bilhões de dólares com isso, né? E fora o sofrimento humano, enfim, tudo o que acontece. E tem um detalhe, a população vem envelhecendo. Então, 1/3 das pessoas acima de 60 anos sofrem ao menos uma queda ao longo do ano. Quem já não teve um parente que teve uma queda, né? E tem outro detalhe importante, por exemplo, vamos pegar uma pessoa com linfoma, às vezes ela tem lá 85% de remissão, acha que está ficando bem, volta para casa e começa a cair dentro de casa. Muitas vezes já foi para meninge, né? E como é que tu fica sabendo isso? Volta para o hospital, passa às vezes uma semana em observação, fazendo ressonância e outros exames, para até descobrir que o linfoma foi para meninge. Então, como é que tu pode te antever com isso? Por meio dessas tecnologias. Nós estamos no HPS, o HPS, como o Dr. Mauro Esparta falou, eles nos acolheram, então foram 2 anos, praticamente, passando pela Procuradoria-Geral do município, pelo Conselho de Ética do município e pelo Conselho Nacional de Ética e Pesquisa em Humanos do nosso país.
e começamos os trabalhos no HPS. Então, hoje, se reduziu consideravelmente no andar onde foi instalado o nosso dispositivo, o número de quedas. A atenção passou a ser redobrada com os pacientes, porque, em função dos avisos, então, a enfermeira consegue dar uma atenção maior. Fora isso, que o paciente também se sente acolhido, né, e monitorado. Então, são algumas das evoluções que nós tivemos. E, além disso, para a lesão por pressão, para vocês terem uma ideia, eles utilizam já em todo o hospital a nossa tecnologia, e vocês vão entender por quê. Hoje, vocês devem usar algum prontuário como o TASI ou AMV, ele já traz uma série de recursos, mas nós inserimos uma ferramenta de BI poderosa que te dá em tempo real o engajamento em todo o processo. Ou seja, nós não concorremos com o prontuário médico. Saímos no G1, só para que vocês saibam, lá no início dos trabalhos, junto ao HPS. E aqui, como o vídeo já mostrou, esse avatar, na verdade, o dispositivo já evoluiu. Em função do HPS, nós fizemos uma série de melhorias, e ele funciona por meio de um acelerômetro, né, de 9 eixos. Então, toda a programação do hardware é feita por nós. As placas são desenvolvidas por nós. Então, nós conseguimos fazer adequações que não dependem do externo, né, de alguma empresa de fora. Então, tudo desenvolvido pelos nossos cientistas. E o avatar é apenas um dos recursos. Os decúbitos, como vocês viram, então, tu consegue definir, por exemplo, a pessoa sofreu uma cirurgia de coluna, ela não pode apoiar as costas no leito. Então, tu define o tempo que tem que ser trocado e o enfermeiro passa a ter esse recurso que avisa o momento de troca de posição. Então, tudo isso, por incrível que pareça, ajuda na recuperação do paciente. E o gráfico aqui é o que nós consideramos muito importante. Nós conseguimos controlar o tempo a cada 3 segundos. O que significa isso? Eu posso saber, por exemplo, o efeito de uma medicação, um opioide, no agito do paciente. Como está o paciente à noite anterior, o que eu posso fazer para amenizar esse dano? Né? Então, esse gráfico é em tempo real. E aqui o painel de controle, olha que bacana. Eu tenho lá, por exemplo, isso daqui já é a duração média de internação, 5 dias, 7 horas e 52 minutos. Bem, antes da pandemia, o tempo de internação nos hospitais, tanto SUS e saúde suplementar, era em torno de 4 dias e 2 horas. Na pandemia, isso passou para 4 dias e 20 horas. Então, a pergunta é, 18 horas a mais, na média, no tempo médio de internação, é significativo? Então, a gente começa a ver o quê? Que 1 hora, 2 horas é significativo. Então, nós conseguimos controlar também, em tempo real, o que está acontecendo. Aqui nós temos 3.173, vamos usar a tecnologia aqui, nós temos 3.173 monitoramentos ativos, 96 foram concluídos neste período ali, a vantagem é que eu consigo mudar o período, e aqui eu tenho, por exemplo, aqui, a escala Braden, lá eu tenho 1.322 que tem risco baixo de lesão por pressão, mas 182 com o risco alto. Isso é significativo ou não? É significativo. Né? Morse, desse total de pacientes, 951 tem risco de queda. E aqui, então, eu tenho o que foi utilizado e o que não foi. Por quê? Porque todo aquele preenchimento das tabelas e das escalas de queda e lesão por pressão alimenta o nosso sistema e tu consegue estratificar a informação em tempo real. No HPS, eles levavam 15 minutos para fazer o preenchimento todo da tabela de risco do paciente. Hoje caiu para menos de 3 minutos. Os gráficos, antes, eles levavam 1 semana a direção de enfermagem para conseguir ver o engajamento. Veja bem, como é que nós temos aqui 372 sem classificação. Então, eu consigo montar o DNA do acompanhamento do paciente em tempo real. Linha de produtos, então, nós temos o Stake One, que é o aplicativo. Então,
vai além do hardware, né? Que eu consigo controlar, inclusive a parte de medicamentos. O Stank Sensor, que é o aplicativo mais os sensores. Então, nós estamos avançados também na coleta de sinais vitais e ECG. Né? ECG foi uma solicitação do Dr. Lucchesi da Santa Casa. Né? Então, só qual é a grande questão? Existem os reloginhos que medem tudo, mas a acurácia da medição. Né? Então, nós trabalhamos com estatística pesada e com um sistema de calibração próprio, tá? Que tu vai realmente ter o quê? Confiabilidade naquela informação que estão te trazendo, já pensando na questão extra-hospitalar. E, por último, o Stake Full, que é o aplicativo mais os sensores e mais um colchão pneumático, comandado pelo sistema. Só que o mais incrível de tudo isso é o nosso target, né? O nosso alvo. Esse dispositivo, o target é R$100. Então, tu vai poder vender como um aparelho de pressão. Tá? Existem vários dispositivos que, quando você traz de fora, custam 2, 3, 5, 10 mil reais. Né? Então, nós conseguimos aí uma tecnologia a baixo custo. E o colchão também. Existem colchões hoje, para quem tem condições, que custam 10, 15, 20 mil reais. Esse colchão ele é todo customizável, então tu monta todo ele e vai custar 300, 400 reais, por incrível que pareça. E tudo desenvolvido aqui no nosso estado. A questão de medicamentos, esse sistema já evoluiu bastante. Então, os medicamentos também, tu consegue validar no sistema e fazer correlação entre medicação e comorbidade. Então, o que nós queremos, mais do que tudo, é criar um grande banco de dados e treinar com inteligência artificial. Entrou uma pessoa com uma determinada idade, com uma comorbidade, qual é a tendência de agito dele? Qual é a tendência de queda ou desenvolver lesão por pressão? Tá? Então, isso que nós estamos trabalhando. Então, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Os nossos parceiros também já cresceram bastante. Então, estamos aí com uma base sólida. Estamos no Instituto Caldeira, participando, inclusive, da Saúde 5.0 no Estado, tá? Participando desse movimento, junto com importantes hospitais do nosso Estado e do país. E também estamos no Tec Parque Fevale, que eu sei que é um parceiro do Mãe de Deus, né? O reitor lá também tem nos apoiado. A nossa indústria, nós estamos montando ela dentro do Tec Parque Fevale de Campo Bom. E, fora isso tudo, nós também estamos iniciando os testes na Redditor, no Hospital Vivale. Então, a Redditor é outro parceiro nosso para utilização e, por que não, no Mãe de Deus. Muito obrigado. Obrigada, Delmonte, pela excelente explanação. E eu acho que, pelo menos a mim, tu me tirou de uma zona de conforto incrível, assim. Porque eu ia falar, por que não no Mãe de Deus, né? Eu só estava mirando aqui o Cremonese, o Dr. Euler e o Cleiton. Que bom, né, que eles estão aqui, porque quedas é um problema, principalmente em unidade aberta. E a gente está, assim, tentando ser mais criativo possível para conseguir evitá-las. E eu acho que tu trouxe uma solução, né, diretoria? Temos que aproveitar. Vamos passar, então, agora, por fim, né, para o senhor Christian Rocha, CEO do Laura. Ele é especialista em inteligência artificial, cientista da computação, mestre em inteligência artificial e visão computacional pela Universidade Norueguesa de Ciência e Tecnologia, cofundador e CEO do Health Tech Laura. Por favor, Christian, contigo. Bom dia. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui, agradecer o convite. É um prazer estar conversando com vocês, falando um pouco mais sobre inteligência artificial, sobre saúde. E um pouco antes de montar essa apresentação, eu fiquei pensando, puxa, será que eu aproveito esse tempo para falar um pouco mais sobre a Laura? Ou, dado as perspectivas que a gente tem na parte de inteligência artificial, será que eu aproveito um pouco mais para introduzir um pouco mais o conceito de inteligência artificial? Porque, muitas vezes, a gente acaba não entendendo muito bem o que isso significa, né? Pois bem, preferi dar um contexto geral sobre inteligência artificial na prática em saúde para vocês, porque tem muita coisa acontecendo nesse momento. Como o Cremonese comentou ontem, teve uma carta aberta de 1000 executivos que trabalham
com tecnologia de ponta, com inteligência artificial, entre eles o próprio Elon Musk e vários outros, o Steve Wozniak também, cofundador da Apple, onde eles colocaram uma mensagem bem clara: parar de lançar qualquer tecnologia de inteligência artificial pelos próximos 6 meses, até a gente entender o que isso significa, ou quais são os riscos. Então, realmente, com os lançamentos que a gente está tendo agora na parte de inteligência artificial, vários avanços estão por vir, né? Até por via de curiosidade, quem concorda em parar 6 meses com o desenvolvimento e lançamento de qualquer tecnologia de inteligência artificial até a gente entender o que está acontecendo? Vocês concordam com isso ou não? Quem concorda, levanta a mão. Então, grande parte acha que tem que dar sequência. E, na minha opinião, é impossível parar. É simplesmente impossível parar. Por quê? Talvez a inteligência artificial seja uma das tecnologias mais democráticas que a gente tenha de desenvolvimento. O que a gente precisa para começar a trabalhar com inteligência artificial? Basicamente, um computador e internet. E hoje, até em relação à aplicação e criação de novos modelos de inteligência artificial, isso ficou muito mais democrático, porque com o próprio GPT, com as outras tecnologias que estão sendo lançadas, até para você treinar e criar outros modelos de inteligência artificial, você não precisa ter um grande conhecimento em relação a isso. Então, simplesmente, a gente parar de desenvolver tecnologia de inteligência artificial pelos próximos 6 meses é inviável. Não vai acontecer. Vai continuar acontecendo de forma muito mais pesada. E eu estava até vendo a primeira apresentação que foi feita sobre cirurgia, e muito interessante, porque o meu mestrado foi sobre aplicação de inteligência artificial para automatização da cirurgia. Eu tive a oportunidade de atuar no Hospital de Estrasburgo, que é um hospital da França. Lá foi realizada a primeira cirurgia transatlântica do mundo. Tinha um paciente em Estrasburgo, na França, e um médico cirurgião nos Estados Unidos, e lá foi feita a primeira cirurgia transatlântica do mundo. Isso foi em 2000. E quando eu estava lá em 2018, nós já estávamos criando algoritmos para automatização completa da questão cirúrgica, na parte acadêmica. Então, o que me assusta um pouco em relação à parte de inteligência artificial é o seguinte: o que a gente está vendo aqui agora, que está lançado na parte do GPT, não é o que está de ponta na academia. O que está na ponta na academia é algo muito mais desenvolvido do que isso. Então, talvez seja até por isso que várias pessoas pediram para se parar com o desenvolvimento de inteligência artificial, né? Bom, pois bem, quando a gente pensa um pouco mais na área da saúde, de forma específica, o problema é muito grande. Então, as falhas que acontecem nos sistemas de saúde, elas levam a mais de 8 milhões de mortes por ano no mundo e mais de 250 bilhões de dólares gastos sem necessidade por conta dessas ineficiências. E essas ineficiências acontecem por várias formas, por eventos adversos que poderiam ser evitados, por ações de prevenção e promoção à saúde, por erros e identificação tardias de pacientes em risco. Isso acontece tanto para pacientes em tratamento, quanto para pacientes ambulatoriais. Então, aqui a gente tem uma grande questão que a gente vê como oportunidade de melhoria, né? Puxa, 8 milhões de pessoas é muita gente, né? No mundo inteiro, e a gente poderia fazer melhor. Quando a gente olha o cenário como um todo, a gente sabe que a gente pode fazer melhor. E quando a gente vê aqui no Brasil, o cenário também não é muito diferente. São 500 mil vidas perdidas por ano por falhas nos sistemas de saúde. São mais de 6 bilhões de dólares gastos também por essas mesmas falhas. Então, essas ineficiências elas acabam causando um dano muito severo. E quando a gente pensa no sistema de saúde de forma geral, eu gosto bastante dessa imagem porque eu acho que ela retrata muito bem o que é a realidade de vários hospitais, várias instituições de saúde. Hoje, na verdade, o que a gente tem são vários filetes de solução que não se conversam, eles não estão integrados. Você tem equipes multidisciplinares com médicos, com enfermeiros, com psicólogos, com fisioterapeutas. Cada um usa um sistema diferente, esses sistemas não se conversam. Muitas vezes nenhum sistema é utilizado, as informações estão em papel. Como é que você faz para centralizar todas as informações? Como é que a gente faz para conseguir ter controle de tudo isso? Como é que a gente faz para ter controle dos dados? Então, de fato, esse é um grande desafio. Então, como a gente pode dar um cuidado melhor? Quando a gente pensa, por exemplo, hoje os nossos dados estão isolados, eles estão em silos, a gente tem processos que são ineficientes,
E com esses processos ineficientes, a gente tem desperdício de recursos, e com desperdício de recursos, a gente tem maior chance de aumento de mortalidade e várias outras problemáticas. Agora, pensando na parte, puxa, como é que inteligência artificial pode ajudar a gente a resolver esse problema? A inteligência artificial sozinha vai resolver esse problema? Não vai. A inteligência artificial sozinha não vai resolver esse problema, isso eu posso garantir para vocês. Agora, a inteligência artificial empoderada pela equipe médica e pela equipe assistencial, ou melhor, a equipe médica e a equipe assistencial empoderada pela inteligência artificial, isso sim pode ter um grande impacto. Aqui eu trouxe uma tabela que mostra para vocês alguns desafios em relação à parte da implementação de sistemas de inteligência artificial. Quando a gente vê, a gente tem diferentes formas de fazer a avaliação de um paciente em risco, né? Quando a gente faz a avaliação humana, ela é muito acurada. A questão é que ela é pouco escalável. Como é que você consegue avaliar de maneira acurada centenas de pacientes no hospital, né? Então, realmente, você consegue ter uma alta curiosidade, mas é muito difícil de se escalar. Tem alguns outros métodos de você conseguir fazer a gestão dos pacientes em risco. Então, por exemplo, se a gente for pensar em protocolos clínicos assistenciais, como NILS, MILS, PILS, que está descrito aqui como algoritmos de regras. Então, esses algoritmos eles funcionam, mas eles não têm uma performance tão grande e tem uma calibração complicada, porque cada hospital tem uma realidade diferente. Muitas vezes, esses algoritmos ou esses modelos eles não conseguem reproduzir exatamente o problema que aquele paciente tem. Então, é difícil você conseguir escalar esses modelos. Tem uma terceira classe de algoritmo, que é o algoritmo de machine learning clássico. Então, tem dois tipos principais de machine learning, né? O machine learning clássico e o machine learning que é chamado de aprendizagem profunda. No caso do machine learning clássico, você ainda consegue utilizar algumas regras básicas, algumas funcionalidades, e com essas funcionalidades você consegue ter um poder para entender quais são os pacientes em risco. Então, esse tipo de modelo, qual é a vantagem dele? Ele tem uma curiosidade maior do que os modelos de regras básicas, mas, ao mesmo tempo, ele não é tão bom assim quanto os modelos de deep learning, de aprendizagem profunda. Os modelos de aprendizagem profunda eles são os melhores na parte estatística, mas, infelizmente, eles são uma caixa preta. Então, você não sabe o que está acontecendo. É muito difícil você conseguir dizer o porquê que aquele modelo está dando aquele alerta. E aqui, olhando, por exemplo, a gente traz uma outra análise em relação à implementação desses algoritmos de inteligência artificial na prática clínica. Então, como eles podem funcionar? Como eles podem funcionar já de acordo com o próprio prontuário eletrônico. E aqui tem algumas diferenças, né? Aí tem três tipos principais que eu gostaria de destacar aqui. O primeiro é o tipo convencional, que é o segundo caso ali, onde você tem as representações clínicas. As representações clínicas também são lidas por um algoritmo. Esse algoritmo vai fazer sugestões para a equipe clínica e, a partir disso, a equipe clínica vai fazer as intervenções com o paciente, seja um processo ou um procedimento. Aqui a gente tem um segundo caso, onde é um sistema de suporte de decisão integrado. O que isso quer dizer? Esse sistema de suporte de decisão integrado ele funciona da seguinte forma. A partir do momento que as informações são apresentadas para a equipe clínica, elas também são apresentadas para o algoritmo, mas tem algumas coisas que o algoritmo faz sem precisar passar pela equipe clínica. Algumas coisas simples. Então, por exemplo, solicitação de exame, ou em grande parte seria solicitação de exame ou solicitação de alguns procedimentos mais simples. E algumas outras coisas continuam passando pela equipe clínica de forma normal. Então, hoje, se a gente fosse dizer onde nós estamos aqui, nessa B, com grande potencial de avançar em breve para essa C. E ali, na D, é o modelo completamente automatizado, onde o algoritmo decide tudo. Eu, sinceramente, não consigo ver isso acontecendo, pelo menos no curto prazo, mas já tem até alguns algoritmos de inteligência artificial, até empoderados pelo GPT, que substituem CEOs. Então, eu, como CEO, tenho que olhar também para mim que também existem essas possibilidades. Bom, então, em relação a essa parte de sistemas de suporte de decisão, você tem vários tipos de sistemas de suporte de decisão diferentes. E quando a gente olha a parte de deterioração clínica específica,
cerca de 25% dos pacientes que têm deterioração clínica eles não são identificados. Então, quando você tem algoritmos de inteligência artificial, você consegue reduzir muito esse risco, né? E aqui eu trago para vocês um estudo que foi lançado na Nature no final do ano passado, que é um sistema de machine learning. Foi o primeiro sistema de machine learning validado dessa forma, um estudo prospectivo, onde eles analisaram em vários centros de saúde a implementação desse modelo para identificar pacientes com sepse. E eles comprovaram uma redução de mortalidade de 20%. Então, comprovado, saiu na Nasdaq também. Essa empresa se chama Bayesian Health, no final do ano passado, e aqui eles usam um estilo de modelo de machine learning mais tradicional. E aqui funciona de maneira bem fácil, na verdade. É um modelo que é embedado no prontuário eletrônico, e a partir disso a equipe clínica ou ela concorda com o procedimento do algoritmo ou ela não concorda, e assim segue o fluxo normal. E eles conseguiram ter 20% de redução de mortalidade. E aqui eu trouxe um outro caso que é mais recente, que é sobre a implementação do GPT-3 para identificar ou para fazer diagnóstico do paciente. Veja só. O mais interessante aqui é que o GPT-3 ele não foi treinado para isso. O GPT-3 ele foi treinado com dados da internet, de uma forma genérica. Ele não foi treinado especificamente para fazer diagnóstico. E nesse estudo, a grande intenção é, puxa, vamos comparar pessoas normais com o GPT-3, com médicos treinados, e vamos ver quem é melhor. A grande diferença é que, ao contrário de algoritmos tradicionais, que são treinados para aquele dado específico, o GPT-3 aqui não foi treinado para dados de saúde. Se vocês fossem chutar, vocês acham que o GPT-3 foi bem ou não? Foi bem? Não? Vocês acham que o GPT-3 foi melhor do que as pessoas que não têm estudo médico para identificar qual é o diagnóstico do paciente? Foi melhor. Foi melhor do que o médico? Não? O que vocês acham? O resultado está na próxima tela. Então, aqui está o resultado. O GPT-3 é o marrom aqui do meio. O azul são as pessoas que não são médicas. E os verdes são os médicos. Aqui para identificar casos emergentes que precisam de uma avaliação em um dia, em uma semana, self-care, então autocuidado, e os médicos ainda estão na frente. Mas o GPT-3 conseguiu passar na parte do self-care aqui para médicos, do autocuidado. Foi melhor do que os médicos. Mas qual é o grande ponto aqui? Esse modelo não foi treinado para fazer isso. Ele não foi. E ele faz. Então, essa é uma grande questão para a gente ficar atento, porque, de fato, nesse exato momento, a gente está passando por uma revolução. Eu trabalho na área de inteligência artificial por bastante tempo. Eu sempre disse que a inteligência artificial generalista ou a superinteligência são coisas que a gente não iria ver, pelo menos em breve. Coisas de 10 a 15 anos. E essa era a opinião da área também. Toda a área tinha essa opinião. Eu mudei de opinião. Eu acho que a gente está muito próximo de uma inteligência artificial generalista e a área também mudou de opinião. Porque, realmente, as coisas que estão acontecendo ali dentro do modelo são muito próximas de como a gente aprende. Então, tem um potencial muito grande de ser escalado de uma forma, uma performance fantástica. Já na parte final da minha apresentação, agora sim falando sobre Laura, e falando sobre como a inteligência artificial se encaixa aqui, né? Diferentemente dos modelos que eu mostrei do ChatGPT, e aqui já mais parecido com o modelo da própria Bayesian Health, o procedimento que a gente faz é muito parecido com o procedimento Bayesian Health. Então, é um modelo treinado especificamente para isso, que se integra com os dados do hospital, está integrado aqui no Mãe de Deus também já há mais de 2 anos, e mostra dados clínicos, dados de alerta sobre quais são os pacientes que devem ser vistos. Como funciona de maneira fácil? Esse é um algoritmo que é treinado para identificar quais são os pacientes em deterioração clínica e a gente tem que ensinar esse algoritmo sobre isso. Então, a gente mostra quais são os casos de pacientes que foram a óbito e quais foram os pacientes que não foram a óbito. E a gente ensina o algoritmo a entender
quais são os pacientes que devem ser identificados. Aqui são alguns resultados, com uma base de dados nossa, de hospitais, aqui no Brasil, 6 hospitais, onde a gente faz uma análise de 121 mil prontuários médicos, e a gente compara esses modelos de machine learning com alguns protocolos tradicionais. São mais de 7 milhões de pontos de dados, então realmente é bastante informação. E aqui a gente faz uma comparação com o MILS e com o NILS 2, para todos os 6 hospitais. E o machine learning, a inteligência artificial, é melhor em todos eles. Mas veja que aqui a grande diferença é que esse modelo é treinado especificamente para isso. Então, a grande questão que eu coloco como pensamento para a gente é o seguinte: em breve, esses modelos como o GPT, GPT-3, GPT-4, eles vão ser treinados especificamente para a área médica. Então, a performance, o potencial é fantástico. Ao mesmo tempo que os riscos também são grandes, então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. E um dos grandes desafios que a gente tem para a implementação da inteligência artificial, e já finalizando a minha parte, é justamente interpretar o porquê que esses alertas acontecem, como a gente pode entender esses alertas, como a gente pode entender essas predições. E aí que eu acho que está o grande desafio da nossa área, de forma geral. Como a gente consegue interpretar o que está acontecendo. Aqui é uma curva de sobrevivência, onde a gente mostra os pacientes que têm alerta, dos pacientes que não têm alerta. Então, fica bem claro que tem uma diferença bem grande, né? E o grande desafio que a gente tem como área na parte de inteligência artificial é como ter essas interpretações de forma clara e como introduzir os fluxos de inteligência artificial na parte clínica de forma integrativa, sem desestruturar completamente os fluxos clínicos, mas ao mesmo tempo melhorando os fluxos clínicos de uma forma muito grande. Bom, pessoal, então o que eu tinha para falar com vocês era isso. Estou à disposição para perguntas. Obrigado, viu? Muito obrigada, Cris, Delmonte e Christian, pelas excelentes explanações. Então, vou abrir para perguntas e comentários, primeiramente, aqui para o público que está presente no auditório. Olá. Cristian, eu tenho uma pergunta para ti. Você fala no desenvolvimento da inteligência artificial. Eu imagino isso criando plataformas, tanto de hardware quanto de software, tá? Evoluindo. O que eu gostaria de uma avaliação tua, onde é que anda a plataforma do Peopleware? Porque o que a gente assiste muito é uma certa distância, uma aversão a essas formas novas. Cara, eu tinha uma prática, agora você me traz um aparelhinho desse daqui que diz que vai fazer e tal. Eu olho com reserva. Eu tenho idade, então eu vi quando chegou a inteligência do celular, e nós tínhamos uma certa precaução, como é que funciona isso, como é que eu uso essas funções, aonde isso vai parar, enfim. E eu assisto bastante essa distância de estas formas de inteligência. Então, imagino que assim, a aculturação, a régua, né, que o doutor trouxe no início, assim, a que distância você imagina e que esforços estão sendo feitos de aproximação entre o Peopleware e as duas formas de tecnologia? Excelente pergunta, complexa resposta também. Eu acho que tem diferentes níveis, se a gente for parar para pensar. Quando a gente viu na primeira apresentação em relação à tecnologia para cirurgia robótica, é uma tecnologia fantástica, mas a implementação dela é super complexa. E da mesma forma, eu vejo que a implementação da inteligência artificial, por exemplo, para fazer predição de pacientes em risco na UTI ou para fazer diagnóstico de casos complexos, minha opinião é que nós estamos ainda distantes da implementação prática no dia a dia do fluxo assistencial. Distantes, eu digo, de pelo menos 3 a 5 anos. Porque tem uma questão cultural muito importante da equipe médica, da equipe assistencial,
E, além disso, boa parte desses algoritmos eles foram testados em laboratórios, e agora que eles começam a ser levados para a prática clínica e para a prática assistencial. No nosso caso, nossos modelos de machine learning, a gente levou de 2 a 3 anos para levar de forma prática para o primeiro hospital. E mesmo assim, você tem várias problemáticas, porque às vezes é difícil a equipe médica ou a equipe assistencial entender o porquê aquele alerta está sendo dado. A primeira impressão que a pessoa tem é de querer achar onde está o erro, né? Ela vai procurar o erro. E quando ela acha o erro, ela para de confiar na tecnologia. E a tecnologia ela não tem 100% de acuracidade, então ela vai ter erro. A grande questão é que ela é mais acurada que os outros processos que a gente tem. Então, acho que a primeira grande questão é cultural. Agora, quando a gente para pensar, e aí isso que eu acho que vai acontecer, os casos ou os casos não complexos, digamos, para pacientes que não necessariamente estão em riscos ou para questões administrativas, eu acho que a tecnologia ela já está pronta para ser utilizada e provavelmente vai começar a aparecer vários casos de uso e a gente vai começar um processo de automação em massa de algumas coisas que a gente nem imaginava que seriam automatizadas agora, mas que já vão poder começar a serem automatizadas. Talvez o grande desafio que a gente tem na parte da saúde, e aí diferentemente da internet, que na internet você tem tudo conectado. O sistema está lá, está tudo conectado. Uma base única, você consegue pesquisar isso. A saúde, não. Se a gente for, por exemplo, até aqui no Mãe de Deus, que é um hospital de ponta, muito provavelmente nem todos os sistemas estão conectados. Então, para você fazer a automatização de várias tarefas, você tem que primeiro integrar, ter uma base de dados muito robusta, que a gente chama de um data lake muito robusto, para você começar a fazer isso. Mas em áreas que já são mais digitalizadas, essa automatização em massa, ela provavelmente vai acontecer muito em breve. Parabéns aí pelas apresentações. Parabéns pelo desenvolvimento aqui no estado do device ali. Mas a minha pergunta é mais para vocês comentarem em relação até à pergunta anterior, porque não é infrequente a gente ver esse tipo de discussão ali e estudos que comparam, né, o humano com os profissionais da saúde com a inteligência artificial. E até compartilhei contigo e com mais alguns aqui agora. Hoje tem um artigo na New England sobre o GPT-4 dizendo, e aí, para onde vai, né, discutindo esse aspecto de que será que... E a gente está muito focado, na minha opinião, em se preocupar se os componentes de tecnologia vão substituir, onde eles vão substituir o componente humano do cuidado. Mas a gente poderia estar tendo outra atitude frente a esse avanço, que seria que bom que esses componentes vão fazer a parte que é mais hard e dar espaço para que a gente consiga fazer a parte humana do cuidado, que é a que tantos pacientes estão atrás. É isso que eles querem, né? Na realidade, é muito infrequente a gente ser cobrado pelo tecnicismo na saúde, mas o que eles nos requisitam é um cuidado mais humano, é a percepção clara de que quem está ali é uma pessoa e, sobretudo, a chance deles opinarem e entenderem o que vai acontecer no cuidado deles. Do meu lado é fácil enxergar dessa forma, né? Na prática clínica, para mim, sempre foi muito claro isso, mas tu, da tecnologia, como é que tu enxerga isso? Bom, eu já fui em vários hospitais para fazer implementação de sistemas, né? E geralmente sempre tem aquelas pessoas que querem fazer acontecer e as pessoas que talvez tenham um pouco mais de resistência. Eu acho que os dois campos são importantes, porque para algumas coisas é importante que a gente tenha uma validação maior e até um ceticismo um pouco maior. Em relação à implementação dessas tecnologias, ou o quanto a gente vai conseguir avançar em automações do que a gente não gosta de fazer, e aí tentando trazer um pouco mais saindo um pouco do cenário médico, mas trazendo um pouco para o cenário do dia a dia. Provavelmente vocês já foram na tecnologia do OpenAI e pediram para o ChatGPT fazer alguma coisa, por exemplo, escreva um texto ou dê uma ideia para alguma coisa, ou escreva uma campanha de marketing. Eu queria fazer um case de sucesso com um dos nossos clientes e eu fiz um teste. Eu dei uma tarefa para um analista e dei uma mesma tarefa para o GPT-3. A gente teve um case de sucesso na Unimed Florianópolis, onde a gente conseguiu ter uma redução de custos de 4 bilhões de reais em 2 anos. Eu dei os principais bullet points para o GPT e dei os principais bullet points para o analista. O GPT-3 conseguiu fazer, em 10 segundos, um texto muito bom. E
depois eu vi o texto na lista. Claro, o texto é melhor, só que a analista demorou 3 dias para fazer. E depois eu pedi para o analista usar o ChatGPT para ele fazer o mesmo texto. Ele conseguiu fazer em 2 horas. A implementação da tecnologia, ela se dá primeiro na tecnologia. Então, hoje existem algoritmos de inteligência artificial que fazem você criar desenvolvimento de software muito mais rápido. Então, agora a gente está implementando na empresa uma metodologia de desenvolvimento, onde a base é o GPT-3 também. Ela faz com que os desenvolvedores possam desenvolver soluções 50% mais rápido, com a tecnologia, com a automação que estão acontecendo. Então, eu realmente acho que tem um potencial muito grande. Aí o grande desafio é a gente entender o que a gente consegue, o que vale a pena a gente automatizar e o que não vale a pena a gente automatizar. E aí, trazendo para uma parte técnica, a inteligência artificial hoje ela consegue prever o óbvio, né? É isso que ela faz. Ela é treinada para prever a partir de uma base de dados massiva. Mas quando você precisa de mais especificidade, quando você precisa de uma curadoria maior, quando você precisa de até criatividade, isso é algo que a inteligência artificial tem certa dificuldade para fazer. Então, acho que o grande desafio que a gente tem como sociedade é conseguir encaixar, poxa, quais são, de fato, as tarefas que são humanas, quais são aquelas coisas que a gente tem que fazer, porque ninguém gosta de ficar fazendo tarefa manual, né? Ninguém gosta. Mas a grande questão é, como é que a gente consegue encaixar num contexto social e econômico, onde a gente tem uma grande parte da população fazendo essas tarefas manuais, o que a gente faz? Como a gente, como sociedade, consegue encaixar isso? Eu acho que nós estamos na parte da tecnologia, nós temos que ter um pensamento muito social em relação a isso também. Como é que a gente consegue encaixar e fazer esse ecossistema rodar? E aí que eu acho que está o grande desafio. Dr. Euler. Bom, obrigado pelas exposições e pela resposta também, que é extremamente esclarecedora. Em primeiro lugar, eu queria também cumprimentar a sua exposição e a sua preocupação sobre as quedas. E eu, como médico, reputo que isso é extremamente importante no nosso dia a dia. Então, em todas as especialidades médicas, hoje, o cuidado com as quedas e as repercussões sobre a vida de uma pessoa depois de uma queda é extremamente importante. Então, eu acho que a sua condução, a sua visão é extremamente importante. Queria cumprimentá-lo. E Deus poderia fazer algum comentário depois no sentido de democratizar, não só pelo custo, mas tornar isso mais popular. Seria um aspecto. Outro aspecto, queria fazer um comentário, talvez, e podia ser uma pergunta, o que eu como médico também já, do lado aqui, eu já tenho um tempo de exposição dentro de hospital, sempre fui um médico que viveu os hospitais. Nós vimos nascer a medicina baseada em evidência, né? Então, eu vamos dizer, nasci como médico fazendo uma medicina totalmente imaginativa, depois uma medicina aplicada, não mais a minha medicina, uma medicina baseada em evidência, onde os protocolos e as diretrizes, elas se tornaram, vamos dizer, o pilar de toda a medicina que nós deveríamos praticar, que não praticamos. Tá? Então, eu vejo, na sua exposição, quando eu vejo aquela sequência vamos dizer assim, do processo de comando de processo, isso me parece extremamente bem-vindo. Eu vou dar um exemplo simples, né, e tem outros médicos aqui, os protocolos. Tá? Protocolos clínicos. Eu já escrevi e já acompanhei milhares de pessoas fazendo protocolo, milhares de alunos, de colegas, mas a aplicabilidade do protocolo numa instituição, seja de alta performance, como a nossa, ou de má performance, não são muito diferentes. Não são muito diferentes. Vou dar um exemplo típico disso, a prevenção de trombose venosa profunda e embolia pulmonar, que é o maior serial killer que nós temos no hospital. As pessoas morrem de embolia pulmonar. Aí, eu fiquei muito decepcionado no meu estado, assim como professor em outros hospitais, de escrever esses protocolos e os protocolos não rodam.
Então, a minha exposição pela Sociedade Brasileira de Trombose e Homeostasia, com grupos de todo o Brasil, também não rodam. Né? Então, eu acho que essa é a grande, na sua intervenção também, aonde nós queremos chegar. Né? Eu conheci os dados da sua pergunta ali sobre quem pode ser a inteligência ou o médico. Mas não é essa a disputa que eu acho que tem que ter. Eu acho que tem que ter o seguinte, seria extremamente bem-vindo um paciente chegar na emergência, receber uma hipótese diagnóstica, ser confirmada pelo humano, porque ele é responsável legal por aquilo, certo? Mas uma sugestão de protocolos que poderiam ser encadeados, e aí a minha vida como médico ela poderia fluir de uma maneira muito clara e aproveitar essa colocação que o Cremonese nos disse. Bom, aí eu vou poder ter, né, o meu tempo para dedicar a um atendimento mais integral para o paciente. Então, acho que essa é a visão esse é o bem-vindo que eu dou para a inteligência artificial. Eu acho que tudo tem tempo aqui, mas eu queria usar um pouquinho de uma experiência minha com o ChatGPT. Eu estou fazendo uma pós-graduação em cardio-oncologia, estou estudando. Então, como é que eu estudo? Né? Bom, por IAD, né? Só pode, né? Então, eu coloco um Word e vou colocando algumas coisas que na aula vão acontecendo. Bom, mas o ChatGPT tem me ajudado um monte de eu poder, depois que termina a aula, eu criei ali um discurso fantástico para mim estudar. Então, eu acho que a gente vai customizando para nós, para cada pessoa, a gente pode customizar esses processos que são hoje em dia. Eu acho que é extremamente bem-vindo, né? E a sua pergunta, onde nós vamos chegar? Bom, isso aí é difícil de responder, né? E até de imaginar. Então, eu não sei se eu mais fiz comentários, ou em cima dos meus comentários poderiam fazer algum tipo de colocação. Eu me adianto aqui um pouquinho. Né? Eu fiz um mestrado e doutorado também na área de materiais, ajudei a desenvolver o stent do coração, implantes de osso humano liofilizado, isso na década de 90. Então, também não sou tão novinho assim. E, naquela época, eu também peguei toda a parte de computação chegando. Né? Então, se nós pensarmos em ferramentas cirúrgicas, existem nanobactérias e nanoresíduos da fabricação dos instrumentos que geram infecções. Né? E muito das mortes nos hospitais, elas não ocorrem por macroinfecções dentro dos quartos, por incrível que pareça. E a nossa população, ela desconhece o que são essas nanobactérias, esses nanoresíduos. Né? Então, talvez esses recursos tecnológicos, que nós utilizamos algoritmos para aquilo ali tudo, né, eles vão acelerar esse processo de entendimento e de conhecimento, porque vai te entregar a informação de uma forma mais rápida. Porém, a questão do cuidado e do carinho com o paciente, isso não tem como tu mensurar. A mesma coisa, nós estamos falando muitas vezes em grandezas físicas, temperatura, pressão, tu consegue medir e mensurar. A dor, ela é uma grandeza não física, então tu não consegue medir, tu consegue dar uma escala para a dor. Né? Então, uma pessoa num leito, por exemplo, ela está com dor, e aí a escala de 0 a 10 vai depender até do lado emocional. Então, é o que tu disseste, os algoritmos, e daí jamais vai ser o médico, porque o médico está ali, ele consegue perceber, às vezes, uma diferença na pálpebra, né? Consegue ver um movimento involuntário do paciente. Então, isso jamais, a tecnologia, então, ela vem para ajudar. A mesma coisa nós, tudo que nós estamos desenvolvendo, na verdade, são ferramentas que auxiliam o profissional da saúde no seu dia a dia para diminuir um pouco o estresse e a pessoa poder fazer o trabalho com maior leveza. Como a irmã falou aqui, né, qualidade de vida hoje em dia, quantas pessoas acabam se afastando do seu trabalho por estresse emocional e psicológico, e muitos acham que é besteira e não é besteira. Né? Então, na verdade, o problema todo
é que a nossa sociedade ela é muito arcaica. Então, aqui nós estamos num nível diferenciado que não é a realidade da população. Então, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho muito forte agora também com a Prefeitura de Santa Rosa, que ela é referência aqui no país. Semana que vem estamos indo para lá para fazer toda uma ligação aí e levar a parte extra-hospitalar para ajudar, mas isso vai dar informação para a tomada de decisão do médico, né? Então, o contato físico, isso jamais vai terminar. Algumas matérias que elas são mais objetivas, vamos pôr o direito. Hoje nós temos a IBM e tem o Watson, né? O Watson já te dá petições na hora e tudo mais. Tudo bem, isso daí está baseado em toda uma... Agora, a área da saúde, ela vai avançar e tudo mais, mas eu afirmo para vocês, claro, vai ser rápido para algumas questões, como tu colocaste, e que é possível, isso é ótimo, né? Mas isso, na minha opinião, ainda não é bem assim o trabalho do médico, do técnico de enfermagem, da enfermeira, o carinho, o calor humano. A minha mãe esteve internada aqui em 2012, eu passei por um momento muito delicado, ela teve o linfoma, e na época não tinha mais o que fazer, eu trouxe ela para cá, botei no 10º andar, e eu incomodava a turma. Plaqueta, sangue, né? E fizemos a furação de crânio, e ali que eu voltei a fazer pesquisa de alta performance. E o carinho das enfermeiras, e o médico, depois que a minha mãe veio a óbito, ele chorou, me abraçando. Então, isso daí não tem... Marcou e a gente leva para a vida. Então, meu filho nasceu aqui, ficou... Então, esse carinho todo, não existe algoritmo, não existe nada que vá substituir. Então, eu acho que a comunidade científica também tem que entender, e eu falo como cientista que sou, que não é bem assim, né? Esses recursos vêm para ajudar na gestão, resultados, tudo que é mensurável, né? Que tu pode mensurar. Agora, o carinho, o afeto, a questão do trato, né? Isso a gente sabe que não vai acontecer. Bom, só para corroborar com o que você disse, concordo completamente. Não sei como é que a gente está de tempo, então vou ser bem rápido na minha fala, mas concordo completamente. O olho no olho, o contato humano, isso é uma coisa que você não tem como automatizar, né? Não tem como você conseguir automatizar um processo que é humano. Então, eu acho que a grande questão que a gente tem que entender, e talvez até voltando um pouco mais para a nossa origem humana, é o que realmente é humano? O que faz as nossas conexões humanas? O que faz a gente ter uma conexão, de fato? E eu acho que é isso que a gente tem que valorizar. Os algoritmos, sejam eles por inteligência artificial ou não, eles devem ser aplicados naquilo que é robótico, naquilo que é manual. Por exemplo, a parte de protocolos, ela, como você bem colocou, ela vai com uma resistência maior porque ela é muito robótica, né? E o checklist também, ele, de certa forma, ele é muito robótico. É claro que ele tem que ser seguido, porque é uma questão da segurança do paciente, mas ele é robótico. Ele não utiliza a criatividade humana, ele não tem conexões, ele está ali, ele é um papel frio, ele é o correto. Mas será que não é mais fácil a gente automatizar parte daquelas tarefas e deixar o médico ou o enfermeiro ou o farmacêutico muito mais como um validador, uma pessoa para fazer a chancela? Eu vejo muito que nos próximos anos a gente vai ter os nossos assistentes por inteligência artificial para fazer as tarefas para a gente. Hoje é possível, que vai começar a surgir no mercado de assistente por inteligência artificial personalizado, né? Cada um vai ter o seu, você vai dar um nome para ele. Algumas pessoas vão fazer várias outras coisas com assistente virtual, mas o que a gente tem que tentar olhar é como é que a gente pode encaixar isso, em qual cenário a gente pode encaixar isso. E na parte do hospital, se a gente for olhar a parte da saúde, né, de forma geral, ela não é tão digitalizada quanto outras áreas. Então, se você for olhar a indústria, vocês que vêm da indústria, ela já é digitalizada há muitas décadas, né? A área de finanças, banking, ela é super digitalizada. Mas quando a gente vai para a parte da saúde, não, ela não é tão informatizada assim. Tem tecnologias de ponta, como é o caso que a gente viu aqui hoje, como é o caso do Da Vinci, que são tecnologias incríveis,
mas quando a gente olha para o modus operandi do hospital, ainda é pouco digitalizado. O hospital é uma das únicas instituições que a gente ainda consegue ver sistemas parecidos com o Windows 95 quando a gente vai no hospital, com aquelas telas estranhas, feias. Eu, por exemplo, não cheguei a ver isso. Mas em qualquer hospital tem. Se você for ver, por exemplo, o Tazia até antes do HTML, tinha uma tela feia, o próprio MV também. E tem vários outros sistemas que têm essa interface estranha ainda, né? Então, eu vejo que, se a gente for parar para pensar, na saúde, a gente está agora numa grande oportunidade, porque a gente está no começo da digitalização, bem no começo. A grande questão é como é que a gente pode aplicar isso de forma prática, e na saúde eu acredito muito na virtualização do hospital, porque tem várias tarefas que elas não podem ser automatizadas, mas elas podem ser virtualizadas. Dou um exemplo, a minha esposa é farmacêutica clínica, e ela trabalha fazendo stewardship no hospital, trabalha no Marcelino Champagnat, em Curitiba. E lá eles têm mais de 10 farmacêuticos, e acompanhando o trabalho deles, aquele é um trabalho que poderia ser digitalizado. Digitalizado não automatizado, mas digitalizado. O que quer dizer? O hospital não precisaria ter uma equipe de 10 a 15 pessoas em loco, mas poderia ter um serviço virtual, parcialmente feito de forma virtual, uma equipe menor dentro do hospital. Isso, claro, traz uma questão importante de custo para o hospital, mas possibilita também que profissionais de saúde possam ter a possibilidade de trabalhar de forma remota, possam ter diferentes tipos de modelos de negócio, e possa fazer com que esses tipos de modelos de negócio possam escalar para coisas que a gente nem imagina, fazendo com que a gente tenha uma coisa que é super importante na saúde, que hoje a gente não tem, que é a equidade. A gente não tem equidade em saúde. Ela não existe. Se você vai no Mãe de Deus aqui, por exemplo, e se você vai num outro hospital, talvez aqui no interior do Rio Grande do Sul, não tem equidade. Então, eu acho que a grande possibilidade que a gente tem com a tecnologia é de talvez chegar um pouco mais perto disso. E eu acho que é aí que a tecnologia tem que ajudar. Eu sou responsável pelos projetos existentes e também da desenvolvimento de novos. E a gente está bem alinhado com tudo que vocês disseram. Então, assim, a gente não tem nenhum interesse em competir com os médicos em forma alguma, mas sim em potencializar o trabalho deles, não só dos médicos, como de todo mundo que cuida do paciente. Então, assim, tudo que a gente pode automatizar ou deixar de informação disponível para auxiliar a tomada de decisão, a gente vai fazer. Mas, em nenhum momento, a gente tem interesse em substituir ou competir, nada do tipo. Até porque quem tem contato, quem pode cuidar e quem tem a intuição, a experiência direto com o paciente não é a máquina, assim, é o profissional da saúde. Então, a gente está completamente alinhado com tudo que vocês disseram. Então, realmente, tudo que pode ser automatizado, tudo que pode auxiliar no trabalho de quem está na saúde, a gente vai fazer. Mas, em forma alguma, a gente quer competir espaço, coisas do tipo. A gente quer realmente somar. E eu acho que esse é o objetivo de quem trabalha com tecnologia, né? E é assim que a gente segue, exatamente como vocês trouxeram. Muito obrigado, inclusive, até por tudo que foi dito. Obrigada. Vou passar para o Cleiton, depois eu vou fazer uma pergunta que tem aqui no chat. Temos várias, na verdade. Primeiro, eu quero parabenizá-los aí pelas apresentações e acho que o aprofundamento aqui com os questionamentos que foram feitos pela plateia estão gerando um debate muito interessante. E o que eu queria trazer, e, na verdade, questionar vocês, é como é que tudo isso está hoje do ponto de vista acadêmico, na formação do profissional. Porque a gente discute muito isso aqui na prática, dentro do hospital, e a gente vê ações como, dentro das universidades, ações de tecnologia. Mas quando a gente vai para os bancos da universidade, a formação ela parece muito parecida com o que eu vivia 20 anos atrás, quando eu fiz a minha. Então, como é que está esse debate nos bancos de formação da academia, lá, né? A formação do médico, na prática médica, se isso já permeia o ambiente de formação médica, de enfermagem, dos demais áreas da saúde, porque, na minha concepção, a gente segue formando profissionais como formava há 10, 15 anos atrás, e aí, quando a gente coloca eles na prática aqui, tem esse choque de realidade, né? E talvez aí esteja um pouco da problemática
que a gente vê de resistência e etc. E eu queria que vocês comentassem um pouquinho sobre. Cleiton, essa era uma das perguntas que tinha aqui no chat. Então, que eu ia escolher para que todos pudessem falar um pouquinho, mas eles colocam também como todos os profissionais da saúde, se eles estão preparados para essas novas tecnologias e qual seria a alternativa para que os profissionais se preparem para isso. Então, contemplando aí, complementando a pergunta do Cleiton. Se me deixarem falar um pouquinho, porque eu dou aula desde 1996, parei ano passado. Tinha 3 jornadas, manhã, tarde e noite, né? Eu nunca tinha olhado um seriado na minha vida. Daí, na pandemia, eu comecei a olhar uns Netflix e me apaixonei. Daí, quando foi para voltar para o presencial, eu não quis mais voltar, né? Então, hoje eu gosto de olhar um filmezinho, aí, enfim. E nessa caminhada é muito nítido a questão da decadência do ensino, né? Por quê? Por exemplo, a Laureate chegou aqui em 2008, 2009, com um modelo de cobrar só resultado. Então, hoje, os professores ganham muito mal, né? Professor, hoje, é muito delicado. Então, como é que tu vai ter qualidade de ensino com uma péssima remuneração? Então, e isso impactou nas instituições de ensino que prezam pela qualidade, né? E essas instituições acabaram perdendo o poder de concorrência nesse mercado do ensino. Por um lado, tu cobrar valores mais baixos, hoje em dia tu faz aí cursos por 100, 200 reais, né? Então tu consegue tornar massivo o aprendizado, mas ele é um aprendizado muito raso, muito superficial. Porém, por outro lado, eu acho que a gente já passou isso, o pior já foi. Tanto é que Laureate saiu daqui, não aguentou, né? E foi para fora. As pessoas estão tendo muito mais acesso ao EAD, o EAD é muito importante, então seria um absurdo nós falarmos que o EAD não é importante. O EAD permite muita acesso a muita informação e depende do aluno também, né? Então, mas a gente começa agora a ver um novo formato aí de ensino para melhorar. Então, curso de enfermagem, quantos tem? Daí tu vai ver os cursos de enfermagem, as instituições, tudo falida, tudo quebrada. Vão ali para cumprir um horário para cobrar. Então, tá complicado isso. Então, quem sabe a tecnologia da informação, os algoritmos, não ajudem isso tudo. Mas existem instituições aí que estão lutando para dar qualidade. E vocês vão ter que fazer, nós teremos que fazer escolha entre o mais barato e aquilo que realmente a gente investe um pouco mais e tem um retorno mais efetivo, que, na prática, nós consigamos, então, resolver o problema. Porque a questão toda é a seguinte: tu estás aqui, tu consegue resolver o problema, sim ou não? E tu tem que resolver, né? E se tu fizer um procedimento errado, algo errado, tu complica todo um time, né? Então, o próprio time já observa quem não é comprometido e tudo mais, e ocorre a seleção natural. Ninguém está para brincadeira nisso, né? E só que a gente vive esse problema assim das instituições aí de qualquer jeito, né? Por isso vai criar um gap. Cada vez mais nós vamos ter uma camada da população com menos renda e outra camada que estuda. Isso não tem a ver com capacidade de investimento ou não, e sim de vontade, de realmente concentrados, que estudam, que levam a sério suas profissões. Esse profissional, para o gestor, e eu sou gestor, para vocês terem uma ideia, para desenvolver essa tecnologia, nós temos analista que está na Bélgica, nós temos analista que está em Milão, na Itália, nós temos 3 pessoas. Então, é complicado, né? Mas é isso aí, é um momento difícil. Eu acho, só para contribuir, eu acho que a minha experiência assim, acadêmica tá mudando, sabe? Acho que eles já estão com uma nova visão em relação à tecnologia. Muitas universidades hoje estão trabalhando essa questão da tecnologia, porque eles já sentiram que, na ponta, quando o aluno chega para trabalhar em uma instituição que tem toda essa tecnologia, ele não tem todo o suporte. Então, o que eu vejo hoje é que, realmente, eles estão tendo uma visão diferenciada para a tecnologia. Muitas instituições já estão usando a tecnologia, né? E eu acho que, daqui para frente, isso vai melhorar mais ainda. Mas cabe nós,
que estamos aqui, todos nós, a levar essa informação também para dentro da academia. Porque, se a gente não levar isso, muitos deles não buscam. Isso, acho que a Andréa tem bastante experiência também com isso, né? E eu vejo que eles não buscam. Então, a gente tem que levar essas tecnologias para dentro das universidades. Mas eu acho que o nosso maior desafio com tudo isso, realmente, é mostrar o quanto a tecnologia traz o benefício, mas que não tira realmente, né, a função humana. Com certeza não tira. Então, mas eu acho que nós estamos progredindo para isso. Bom, só para complementar também, eu acho que a grande questão é a educação de forma geral mesmo, não só nas universidades, né? Se a gente for parar para pensar, o modelo de aprendizado ele não mudou nos últimos 100 anos, porque quando a gente estudava no ensino médio, por exemplo, como vocês aprenderam, por exemplo, sobre a Revolução Industrial? O professor provavelmente pedia para vocês escolherem lá da página 92 à página 100 e copiar. Simplesmente copiar o texto e, a partir dali, você ia tirando algumas análises, resumo, resenha. Mas a gente aprende, ou aprendia muito por copiar alguma coisa e repetição, 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 repetição. Esse método, agora com a implementação de inteligência artificial generativa, não funciona. Simplesmente não funciona. Porque se você pedir para a inteligência artificial generativa criar, por exemplo, um texto, talvez ela vai criar um texto melhor do que a gente poderia criar. Ela pode criar um texto, eu gosto muito de Agostinho de Hipona, o filósofo, né? E se você pedir para o ChatGPT escrever um texto assim como Agostinho de Hipona escrevia, ele escreve de uma forma brilhante, assim, parece que é o Agostinho que está escrevendo o texto. Então, a grande questão é que a gente tem que avançar, evoluir a nossa forma de aprendizado de uma forma geral. Começando na educação básica, indo para o ensino médio e aí indo para as universidades. Eu vejo que o buraco da educação é muito mais embaixo. Assim. A gente tem que mudar a nossa prática de aprendizado. Eu tive a oportunidade de estudar em mais de 4 universidades em países diferentes, e é fantástico você conseguir ver as diferentes formas de ensino, as diferentes formas de aprendizado. Gosto muito da maneira nórdica, da maneira norueguesa de aprendizagem, onde o aluno é um ponto central e ativo no aprendizado, onde ele mesmo desenvolve os seus projetos. É uma metodologia muito diferente que a gente tem aqui no Brasil, por exemplo, até mesmo nos Estados Unidos. Então, eu vejo que a gente tem que mudar, modificar a maneira como a gente faz educação, e, nesse sentido, eu vejo que o Brasil está bem atrás. Porque, quando você vê outras universidades fora do país, Estados Unidos, Europa, China, por exemplo, a China tem crescido em volume de pesquisa de uma forma gigantesca, assustadora. Acho que a gente tem que repensar a educação como um todo, começando de maneira muito importante na educação básica e aí indo para as universidades. Só trazer um dado último importante. O Instituto Caldeira foi criado para poder sanar uma questão de mão de obra, de programadores. Tá? Há uma carência de mais de 2.500 profissionais para atender as principais empresas do nosso Estado. Então, aí já é uma resposta. Então, a gente fala em tecnologia e inovação, falta capital humano, sim. Acabou o nosso tempo. Muito já passamos, né? Mas, realmente, assim, foi prazeroso estar, não só nessa mesa, mas assistindo vocês, esse compartilhamento de conhecimento, falar de tecnologia, e que a gente não deixou, em momento algum, a fala de colocar o paciente no centro desse cuidado, e do quanto a sensibilidade, o olhar, o toque é importante, mesmo tendo essa tecnologia dura que vem para auxiliar. Agradecer à comissão, à Fran, por ter nos proporcionado esse momento, Fran. O fórum podia ser inteiro desse tema, né? Porque realmente ele nos instiga muito a pensar sobre isso. É uma realidade que está posta, né? Tem desafios, mas esse é o caminho. Então, muito obrigado pela excelente explanação, excelente mesa de compartilhamento de conhecimentos.
Quero agradecer também, além, é claro, dos nossos painelistas. Obrigada, Cris, a Cristiane, Viscaixip, o Delmonte Friedrich e o Christian Rocha. Muito obrigada. E obrigada especial para você pela mediação, Andréa Beck, também. Vocês foram brilhantes e nos contagiaram com tanta informação, certamente mais do que oportuna, mais do que necessária. Fiquem comigo só para eu encerrar esse nosso bloco, explicando a todos que nos acompanham aqui no auditório ou de forma online, que agora à tarde, não é, Fran, nós teremos a premiação daqueles destaques em qualidade aqui dentro do Hospital Mãe de Deus. Daqui a pouquinho mesmo, nós vamos aqui para o simpósio satélite Terapia Infusional e o impacto também no tema principal, que é a segurança do paciente, né, a qualidade desse atendimento, aquele que deve ser o centro das nossas atenções. Então, para quem quiser acompanhar aqui na plateia, presencialmente, nós teremos o lanche box. Não é nada mais que um almoço na caixinha, tá, gente? É um almoço na caixinha para não perder nem o almoço e nem um monte de conteúdo que vai passar aqui por este palco. E depois a gente retorna com a programação toda da tarde. Combinado, então? Quem não puder acompanhar aqui com o lanche box, bom almoço e a gente se encontra daqui a pouquinho. Obrigada por enquanto.